Fontes de dados de qualidade e abundantes são o principal ativo de qualquer cientista de dados. E isso não seria diferente para um trader quantitativo, porque como eu já expliquei anteriormente, o quant nada mais é do que um cientista de dados aplicado ao mercado financeiro. E se vocês estão começando agora no mundo trading quantitativo ou já estão tentando desenvolver coisas há um tempo, devem ter percebido que é difícil encontrar dados públicos bons de fato, principalmente quando vocês vão trabalhar com dados de mais alta frequência, como por exemplo de trades ou candles intradiário. Até 2019, a Bolsa disponibilizava em um FTP público, de forma totalmente gratuita, esses dados dos pregões anteriores. Então era muito tranquilo para mim, ou mesmo para meus colegas que trabalhavam com análise quantitativa, simplesmente rodar um script diário que baixava essas informações e categorizava numa base interna. Só que isso mudou, a Bolsa cancelou esse produto, hoje ela transformou isso num outro serviço chamado UpToData e a gente não tem mais acesso a esse tipo de dados de maneira tão simples. Só que nesse vídeo eu quero apresentar para vocês uma solução que eu descobri recentemente de como utilizar o MetaTrader 5, que é um sistema para operações no mercado gratuito, se conectar com ele através de uma API em Python para poder baixar esses dados e para que a gente consiga montar uma base interna e poder desenvolver as nossas pesquisas de estratégias localmente, no próprio computador, sem pagar nada por isso. Então, vamos lá. Então, pessoal, para que vocês consigam desempenhar esse processo, é essencial ter acesso a uma máquina com Windows. Eu tenho o macOS aqui, eu precisei instalar uma máquina virtual do Windows para poder rodar o processo. Se vocês têm Linux, vão ter que fazer a mesma coisa, porque o MetaTrader só está disponível no Windows. E, na verdade, mesmo que vocês consigam bypassar isso, de repente instalar, fazer ele rodar dentro de um ambiente Linux, a biblioteca de Python que a gente vai precisar utilizar aqui dentro também só está disponível no Windows. Então, não consegui passar por cima dessas coisas, achei mais fácil começar por aqui. O que é importante vocês fazerem antes? Ter conta em alguma corretora no mercado que disponibilize o MetaTrader. Eu sou cliente da XP, mas vocês poderiam encontrar o MetaTrader em diversas outras corretoras por aí, é a única que eu sei, eu não estou fazendo propaganda para a XP aqui, a única intenção é de fato mostrar como usar esse software. E dentro da XP existe uma opção onde vocês vão simplesmente ativar a conta do MetaTrader, poder baixar ele, vão receber acesso a um login e senha e rodar aqui dentro. Tá? Então todo o passo a passo de instalação é bem simples dentro do Windows, basta iniciar, avançar e finalizar. Então essa aqui é a tela do MetaTrader, eu criei uma conta demo, tá? Não vou utilizar na minha conta de produção, porque utilizando a API do Python, também teria acesso a rotear ordens por aqui, a escrever um script que vá controlar os dados da minha conta, só que isso é um assunto para um vídeo mais avançado daqui para frente. Tá? Aqui a gente vai só exportar esses dados. Então se vocês repararem aqui, como qualquer software de mercado, a gente tem acesso às informações do livro de ofertas que está aqui dentro. Só que o MetaTrader ele tem uma configuração diferente dos outros softwares, que ele permite que a gente exporte as informações que estão aqui. Como que a gente faz isso? Eu viria aqui, clicaria em ativos, por exemplo, e dependendo da corretora que vocês escolheram utilizar, vão ter acesso a mercados diferentes aqui. Eu tenho acesso ao mercado de opções, à vista, índice fracionário e de BMF. Então vamos ver, por exemplo, aqui o mercado à vista, que seria o mercado de ações. Vamos pegar uma empresa qualquer aqui, vamos pegar, por exemplo, o Bradesco. Tá? Eu poderia clicar aqui, adicionar o Bradesco aqui dentro, tá? Vamos dar um OK. Venho aqui, vamos ver o gráfico do Bradesco. Então eu tenho a janela de gráfico dele, eu estou vendo aqui uma cotação de hora em hora, tá? Então cada candle aqui representa uma hora de negociação do mercado e eu poderia ajustar os candles aqui em cima para pegar, por exemplo, minuto a minuto, estou vendo uma cotação aqui bem mais granular, de bem mais alta frequência, tá? Poderia ver de 15 em 15 e assim por diante, até diário, semanal e mensal. E tem outro aspecto interessante que eu poderia vir aqui em cima colocar o livro de ofertas do Bradesco e eu tenho acesso ao book do Bradesco, como que o livro de ofertas está agora, ordens de compra e ordens de venda. E dentro do book eu poderia clicar aqui no canto, eu tenho acesso a todas as negociações que aconteceram no Bradesco no dia. São todos os negócios fechados ao longo do dia. Isso aqui não é muito diferente do que um outro software teria, só que o mais legal é que a gente consegue exportar essas informações e é aqui que o MetaTrader se diferencia de outros softwares. Porque eu poderia vir simplesmente aqui, na parte de ativos, clicar aqui no Bradesco e clicar na parte de barras. Então ele vai me dar essa telinha aqui, onde eu poderia fazer uma solicitação para o sistema dele. Tá? Vamos clicar aqui, por exemplo, que eu quero informações da meia-noite até agora. Por exemplo, minuto a minuto. Esse M1 significa minuto a minuto. E eu tenho aqui todas as negociações, todos os minutos que passaram do dia, e eu poderia exportar barras em um arquivo CSV. Que quem já trabalha um pouquinho com dados sabe que é um formato super fácil de importar em qualquer software de leitura de dados.
no próprio Excel, ou mesmo no Python, para que a gente consiga manipular esses dados com maior customização do que a gente conseguiria aqui dentro. E eu tenho acesso aos dados de Candle dessa forma, ou eu poderia vir aqui e fazer uma solicitação para os dados de tick. Eu poderia ter acesso a todos os ticks que aconteceram no gráfico de Bradesco nos últimos 40 minutos. Tá? Mas beleza, legal poder exportar essas informações na mão, só que dá para fazer isso de forma programática? Dá, e é isso que eu vou mostrar para vocês, como que a gente faz dentro do Python para ter acesso a essas solicitações aqui, a exportar esses dados de qualquer ativo que a gente quiser de forma programática, para poder montar nossa própria base de dados e desenvolver estratégias em cima disso. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou minimizar o MetaTrader, pegar uma pasta qualquer, eu quero que vocês abram essa pasta, eu já fiz aqui no meu caso, criem um arquivo qualquer, pode ser um arquivo .txt, por exemplo, coloquem lá as credenciais de vocês, então o login numa linha e a senha na outra. A gente costuma utilizar dessa forma eu vou fazer assim para que vocês não vejam a minha senha. E é uma solução, de certa forma, até um pouco mais segura quando forem lidar com a aplicação, porque eu vou fazer com que vou criar um script em Python que vai se conectar aqui com o MetaTrader 5. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um script em Python que vai replicar todo esse processo aqui de entrar nessa pasta de ativos. Vou mostrar para vocês como utilizar a API do MetaTrader 5 para Python para poder exportar essas informações. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar utilizando essa API aqui, o MetaTrader Module for Integration with Python. Ele tem um passo a passo de instalação que vocês vão precisar abrir o terminal de vocês, ou Anaconda Prompt, ou sei lá, a forma como vocês acessam o pip do Python. A gente vai dar pip install MetaTrader 5 para poder instalar essa API. Eu já fiz isso aqui e esse processo aqui ele só funciona no Windows. Tá? Então, se tentarem instalar no Linux ou no Mac, é aí que vai dar problema. Foi especificamente esse problema que eu tive que eu não consegui bypassar de nenhuma forma no Mac. Até se vocês conseguirem encontrar uma solução, deixem nos comentários. Eu agradeço porque eu não consegui. Então, feito isso, eu vou até fechar o MetaTrader aqui, porque o nosso script em Python vai precisar abrir o MetaTrader. Cria uma pastinha qualquer. Eu tenho um arquivinho que eu já coloquei aqui que eu vou explicar depois. E abra um VS Code, ou PyCharm, ou alguma IDE que vocês gostem de utilizar. E aqui dentro eu vou criar um arquivo qualquer que eu vou chamar de mt5.py. O primeiro import que a gente vai dar vai ser import MetaTrader 5 as mt5. Então, da mesma forma que a biblioteca está chamando aqui embaixo, se vocês derem uma olhadinha, tá? Import MetaTrader 5 as mt5, cuidam aqui maiúsculo no M e no T, senão não vai funcionar, e tentem executar isso de alguma forma para ver se está funcionando o script. Eu gosto de debugar o meu código no terminal lateral aqui do Jupyter. Tá? Eu já ensinei em outros vídeos, lá no canal da Zimov principal, como configurar isso aqui. Então, parto do princípio que vocês entendam um pouquinho de Python para pelo menos conseguir executar esses códigos. Se não, deixo a recomendação de voltarem, entrarem no canal da Zimov mesmo, ou na plataforma da Zimov e derem uma olhadinha nos cursos de Python lá, que tudo isso aqui vai ser bem tranquilo de explicar. Então, eu configurei meu Visual Studio Code para que quando eu digite Alt e Enter, ele vai enviar a linha na qual meu cursor está para esse terminal aqui na esquerda. Eu vou limpar isso aqui para que vocês entendam. Então, ele executou isso aqui, não tinha nada aqui dentro, era uma instalação de Python vazia, e agora ele deu que a biblioteca foi importada corretamente. Então, para que vocês consigam avançar daqui, é importante ver essa mensagenzinha verde ou não ver nenhuma mensagem de erro quando tentarem executar esse código. Se eu não me engano, esse código também funciona no Jupyter, tá? Então fiquem à vontade para utilizar ele se quiserem. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um arquivinho que eu criei aqui do lado, dentro dessa pasta, chamado Credentials. Primeira linha desse arquivo eu coloquei o meu usuário da conta de teste, a conta de demo, na verdade, e na de baixo eu coloquei a minha senha. Então façam isso aqui, porque eu vou utilizar o Python para ler ele, gravar em variáveis aqui dentro para que vocês não precisem expor ou colocar no próprio código esse arquivo. Podem inclusive colocar um arquivo protegido por senha ou alguma coisa do tipo. Então eu vou fazer a leitura desse arquivo dentro do Python digitando que o login e o password vai ser igual ao open do meu credentials. Tá? Ele vai abrir meu credentials, vai dar um ponto .read. Esse arquivo aqui ele viria com uma separação por vírgula, porque vai ver um arquivo numa linha e o outro na outra. Então eu vou dar um ponto split para que ele encaixe esse valor aqui, que a gente está visualizando, dentro dessas duas variáveis. Então tentem fazer isso, vamos ver que vai funcionar. Eu vou carregar aqui meu login e password. Se vocês tentarem executar, vão ver que é a mesma linha que está ali no arquivo anterior. O que eu preciso fazer agora? Eu vou me conectar com o MetaTrader. Então, para isso, basta simplesmente seguir a documentação. A gente vai utilizar o método mt5.initialize. Então, para isso, eu vou digitar mt5.initialize. Vou passar três parâmetros. O login,
que nesse caso, como eu li um arquivo de texto, ele vai transformar o meu login num texto, só que na verdade isso aqui é um inteiro. Então vai dar erro se vocês não converterem isso aqui em número. Então vamos passar aqui o meu login. Mesma coisa para minha senha, o password vai ser igual ao meu password. E o meu server, nesse caso, eu vou pegar o servidor que eu estou utilizando da XP. Se vocês estão utilizando outra corretora, devem ter recebido o passo a passo para colocar o server específico na hora de fazer o login lá no MetaTrader. Então esse aqui é o ambiente de teste que eu recebi da XP. Tá? Então eu vou tentar executar. Reparem que ele carrega por um tempo, ele vai abrir o MetaTrader para a gente. Eu não tive que fazer nada, ele simplesmente localizou a instalação, vai se conectar na minha conta demo ali do lado, e até que vocês recebam uma mensagem verdinha aqui, deu um true, ou seja, não teve nenhum problema. Pode acontecer de dar problema na conexão, pode acontecer dele não encontrar a instalação do MetaTrader, mas eu acho que instalando normalmente ele, colocando o login aqui como inteiro, a senha correta e o server certo, vai dar certo. E a grande moral disso aqui é que agora a gente consegue utilizar métodos dentro do MetaTrader, que a gente vai explorar especificamente dois deles, que é o Copy Ticks Range e o Copy Rates Range, que são esses dois aqui embaixo. São eles que vão nos permitir extrair todos os dados que o MetaTrader tem aqui dentro e organizar isso e poder trabalhar com esses dados e desenvolver essas simulações em cima disso. Então, como que a gente faz isso? Começar aqui trabalhando com dados de ticks. Então, para isso, vamos pegar aqui o ticks, vai ser igual mt5.copy ticks range, tá? Justamente como está aqui na documentação. E ele pede um símbolo, um date from, um date to e flags. Na dúvida, vocês podem ler a documentação aqui e encontrar algumas informações. Eu vou explicar para vocês com um pouquinho mais de calma. Então vamos começar puxando dados de Bradesco. Tá? Então o Bradesco tem o ticker BBDC, tá? As ações do Bradesco. Aqui o mercado nesse momento está fechado, tá? Então provavelmente eu vou puxar informações do dia ao longo do dia, mas não vão ter atualizações nesses dados depois. Então primeiro ele pede um símbolo, eu vou passar BBDC3. BBDC3. Ele também vai me pedir, só colocar em outra linha para que a gente possa ir colocando linha a linha cada parâmetro. Ele vai me pedir um date from, tá? Então são datas iniciais de onde eu vou fazer essa requisição de ticks, e ele especifica que ele precisa de um datetime objeto, ou seja, um objeto do tipo datetime do Python para conseguir trabalhar com essa informação. Então eu vou vir aqui em cima, eu vou dar um import datetime, aliás, eu vou colocar um from datetime, da biblioteca datetime, eu quero importar um módulo datetime. E eu vou criar uma data qualquer aqui dentro com o datetime. Então lembre, para criar uma data no datetime a gente puxa primeiro o ano, depois o mês. Então vamos pegar aqui desde o começo do mês de março, a gente está aqui no dia 16 de março. Tá? Então vou desde o dia 1º até, por exemplo, vou pegar até o dia 10. Tá? Então vou fazer uma requisição de todos os ticks de Bradesco. E para começar aqui, pessoal, eu vou colocar uma das flags que estão escritas aqui, que são tipos de ticks que a gente pode puxar. Então vamos começar com Copy Ticks Trade, que seria o mais relevante. Então vem aqui, a gente pode utilizar o mt5.copy ticks trade, ele tem algumas variáveis internas na biblioteca para esse tipo de operação. Eu já explico o que é, vamos primeiro ver a resposta. Então ele deu um erro aqui de não foi importado, porque eu não joguei essa linha para o meu terminal ainda. Então eu vou executar a linha de cima e agora eu vou selecionar isso aqui e dar o mesmo Alt Enter que ele vai jogar só a seleção aqui para dentro. Se vocês quiserem ver o que está acontecendo aqui, podem clicar nos 3 pontinhos. Ele executou só essa linha de código, não deu nenhum erro, deu certo e ele gravou as informações na variável ticks. Vamos ver o que a gente tem. Eu vou selecionar aqui só o ticks e vou dar um Enter para ver o que tem aqui dentro. Então ele tem um array cheio de número, difícil de entender até o que está acontecendo. Mas a gente pode trabalhar com esse dado de uma forma super fácil. Basta eu simplesmente criar uma variável chamada dfticks, que ela vai ser igual a um pd.dataframe do pandas ticks. Aí claro que eu preciso importar o pandas para isso, que é a nossa biblioteca de manipulação de dados. Então vamos digitar aqui import pandas as pd. Ele vai importar o pandas, eu vou executar essa linha e agora eu tenho o meu dado aqui. Vou dar um zoom out aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Olha que interessante, ele devolveu para mim uma tabela contendo 43 mil entradas, então são todas as operações que aconteceram em Bradesco, desde o começo do mês até o dia 10. A gente teve 43 mil entradas, 43 mil operações, ele tirou as fotos do livro de ofertas também em cada um desses momentos.
A gente tem uma variável aqui, time, que é alguma coisa que eu já vou explicar para vocês em relação ao tempo, como lidar com o tempo. Eu tenho um time em milissegundos, é um pouco mais precisa. Eu tenho flags, que eu vou deixar para explicar em um outro vídeo, mas ele fala sobre a agressão, quem foi o agressor na ordem, se foi lá do comprador ou vendedor. O volume negociado. Tá? Tenho também aonde aconteceu a negociação e o volume real. Então é uma informação bem boa para a gente poder desenvolver estratégias de alta frequência aqui. Isso aqui é dado de qualidade mesmo, é bem legal, é muito fácil. Olha como foi simples puxar esse dado. Eu puxei aqui um dado bem completo, de bastante qualidade, sem pagar nada. Antigamente a Bolsa, hoje ela quer nos cobrar por questões como essa, dados públicos que ajudariam até a Bolsa, de repente, a desenvolver novos traders que fariam mais pessoas se interessarem pelo mercado se tivessem acesso a dados como esse com mais facilidade. Beleza? Então a gente tem aqui dados de tick. Como é que eu trato esses dados de tick agora? Primeiramente eu tenho aqui o meu time, ele está numa unidade de tempo um pouco confusa. Essa unidade de tempo, ela na verdade ela é um padrão em programação que a gente conta quantos segundos se passaram desde uma data fixa no tempo, ou seja, desde o dia 1º de janeiro de 1970, se eu não me engano. Tá? Então como é que a gente converte isso aqui em dado real? Né? Pandas ele tem uma função para a gente chamado pd.toDateTime. Então eu vou mostrar para você isso aqui ocorrendo na prática, depois eu vou substituir as variáveis. Então vou envolver essa variável aqui com pd.toDateTime. Vou executar. Reparem que aqui não funcionou, ficou bem estranho, né? Só que eu preciso vir aqui e eu vou dizer para ele que a minha unidade, nesse caso, está em segundos. Isso aqui são os segundos que se passaram desde a data. Então agora ele organizou e realmente, são desde o dia 1º de março de 2023 até o dia 9, porque esse aqui é a data final. Tá? Então essa informação aqui agora está correta, eu poderia simplesmente substituir aqui o time, posso fazer o mesmo com aquele time MSC, executar essas duas linhas, aqui eu não seria segundo mais, porque seria milissegundo, eu executo essas duas linhas e agora eu vejo o resultado, eu tenho um dado completamente formatado e pronto para ser utilizado. Eu tenho aqui o tempo na qual a negociação ocorreu, BDS, que é a última operação, o volume, isso aqui é muito valioso. Tá? E aí o que faltou explorar com vocês seriam esse Copy Ticks Trade. Tá? Então eu vou mostrar na própria documentação o que isso significa. Ele tem 3 opções essa flag. A gente pode puxar as negociações, então ele vai colocar cada tick sempre que acontecer algum negócio. Eu poderia colocar Copy Ticks Info, ou seja, ele vai buscar sempre que houverem variações no bid e no ask, mesmo que tenham acontecido várias negociações dentro de um certo intervalo, sempre que o bid e o ask mudaram, ele vai me dar, vai ser essa requisição aqui. Ou eu poderia usar o Copy Ticks All, ele vai puxar tudo, tanto variações de bid e ask quanto variações de trade, beleza? Então é isso que o MetaTrader tem a nos oferecer em relação ao Ticks Range. E, gente, isso aqui é muito maior do que outras soluções que eu já encontrei por aí de forma totalmente gratuita. Próxima delas, eu tenho agora o Copy Rates Range, ou seja, a gente vai puxar os dados de candle. Não são dados tão complexos quanto os dados de Ticks. Reparem que para uma ação, em menos de 10 dias, a gente lotou aqui, fez um data frame com 40 mil entradas. Então, tem tipos de estratégias que vão querer utilizar dados de ticks e tipos de estratégias que vão querer utilizar dados de candle. Então, aqui a gente vai mostrar como utilizar os de candle, que são um pouco mais de baixa frequência. E para isso eu venho aqui e vou utilizar o mt5.copyRatesRange, não é mais ticks, e a lógica é bem parecida, eu vou copiar aqui ela pronta para vocês. A gente vai puxar primeiro o símbolo, depois eu vou puxar o mt5.timeframe e aqui underline o que eu quero. Então, mais detalhes pode ser encontrado na própria documentação. A gente vai colocar aqui, tem um time frame aqui do lado. Ele vai ter todos os time frames que eu poderia puxar, 1 minuto, 2, 3, 5 e assim por diante. E eu poderia colocar também o momento inicial dessa puxada, vou botar aqui desde o primeiro dia do mês até o dia de hoje. Então, puxei aqui no caso Petro 4. Reparem que ele veio na mesma bagunça de antes, então vou colocar aqui candles, vão ser igual a isso. E eu poderia criar um df candles que vai ser igual a um pd.dataframe dos candles. E agora eu tenho aqui todas essas negociações
Só que no caso eu puxei, galera, desde 2020, esqueci de comentar, então por isso que a gente tem bastante aqui. Eu tenho 300 mil entradas desde 2020, minuto a minuto, do ativo Petrobras. Então reparem, agora vocês poderiam, com esse tipo de conceito de biblioteca aqui, construir a própria biblioteca que de tempos em tempos faça requisição para o MetaTrader 5 e cria uma base local para que vocês possam utilizar no desenvolvimento das próprias estratégias. Espero que essa dica aqui tenha sido útil para vocês. Boa sorte no desenvolvimento de estratégias. Caso queiram aprender mais sobre trading quantitativo, metodologias e métodos, a gente tem um treinamento completo no site da Zimov Academy. Então fiquem à vontade para entrar lá e conhecer. Dúvidas, podem deixar um comentário no canal ou nos chamarem no Instagram, @zimov.academy. Forte abraço e até a próxima.